Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar com deputados na Assembleia Regional. Convidados para esta edição, Jaime Filipe Ramos, do PSD, Lopes da Fonseca, do CDS, Patrícia Espíndola, do JPP e José Manuel Coelho, deputado do PTP. Neste programa vamos falar do subsídio de mobilidade. Está aí uma nova polémica sobre esta questão. Vamos falar também de uma medalha de mérito que a Assembleia Regional se prepara para discutir, para uma medalha para ser apresentada e ser entregue a Alberto João Jardim no dia da região, a 1 de julho, curiosamente este ano, as comemorações que vão acontecer na Ilha do Porto Santo. Começamos pela questão do subsídio de mobilidade e começo pelo deputado Jaime Filipe Ramos. Já aqui uma polémica que se iniciou, digamos assim, na passada sexta-feira com as declarações do vice-presidente do Governo, Pedro Calado, e depois o assunto tem se desenrolado e já ontem, por exemplo, o Miguel Albuquerque, que não admitia qualquer alteração que viesse a prejudicar os madeirenses, sendo que Pedro Calado admitia algumas alterações que eventualmente pudessem surgir, nomeadamente limitação do número de viagens, eventualmente até mexer no teto máximo dos 400 euros, enfim, outras questões. Esta é uma questão que inevitavelmente volta novamente à ordem do dia. A questão é saber até quando é que vamos falar de subsídio de mobilidade. Boa noite. Em primeiro lugar, não vejo que esse assunto tenha começado na semana passada. Esse assunto já começou há muito tempo. Quero recordar que desde que entrou em vigor este modelo em setembro de 2015, ficou previsto que até fevereiro seria revisto caso houvesse necessidade. E desde o primeiro momento, quer o Governo Regional, quer o PSD e até todos os partidos na Assembleia, falaram nessa necessidade desde fevereiro de 2016 da revisão do modelo em vigor. Porque, obviamente, a partir do momento que ele começou a entrar em vigor, nós todos já percebemos que ele tinha falhas. E as falhas eram mais evidentes nos momentos de maior procura. Ou seja, nós sabemos que há residentes, e os estudantes também, que em momentos de maior procura, épocas de Natal, agora a Páscoa, o verão e outros períodos, têm claramente uma dificuldade em termos dos preços daquilo que é a restrição que é dado por parte das companhias. E mais, apercebemos numa primeira fase, os maiores beneficiários deste modelo foram os operadores, foram as companhias aéreas. Foram aqueles que ganharam muito dinheiro e que têm ganho muito dinheiro. A verdade é que este modelo encontrado entre a região e o Estado, que era um modelo que já estava em vigor nos Açores, ou seja, os Açores, a única diferença que tinha é que não tem o limite do plafond de 400 euros. Por isso é que não é tão polémica a questão nos Açores. Mas também tem vindo a favorecer as companhias aéreas. São muitos milhões para ambas as partes. Estima-se agora um valor superior a cerca de 57 milhões para as duas regiões autónomas. São 57 milhões para companhias aéreas. Ou seja, o que é que se assiste neste momento? É um modelo muito bom para as companhias aéreas, não é tão bom para os residentes, que é aqueles onde devia ser a preocupação. Portanto, nós temos que ter a preocupação com aqueles que necessitam, que são os residentes e os estudantes. E as obrigações do Estado têm que ser a esse nível. Portanto, o Estado hoje tem que estar preocupado em ir ao encontro das necessidades da população e não das companhias aéreas. E numa determinada fase, percebemos que o Estado português estava muito satisfeito com este modelo, e por isso é que adiou sempre a sua revisão desde fevereiro de 2016, porque ele já estava dinheiro na SATA e já estava dinheiro na TAP. E isso é verdade. O Estado tem sido conivente com esta matéria, porque foi uma forma de encontrar injeção de dinheiro do próprio Estado na SATA e na TAP. E nós o que temos vindo a reivindicar desde 2016 é que é necessário rever. Eu quero recordar, e os deputados aqui presentes têm essa memória certamente, que desde 2017 há uma proposta que teve iniciativa no PSD, mas que teve a aprovação de todos os partidos na Assembleia Legislativa, em que nós propunhamos uma primeira revisão à lei, essa revisão que o Estado não fez, e ela aguarda na Assembleia da República há mais de um ano. Aguarda na gaveta. Supostamente com a criação de um chamado grupo de trabalho, que desde a primeira hora foi visto claramente como uma entropia, uma forma claríssima de encostar. Mas esse processo parece que ganhou mais velocidade com a entrada de Pedro Calado no governo. Não, o que interessa é que há uma E agora pressão parece constante. que já há um horizonte, ou seja, aquilo que Pedro Calado disse a semana passada é de que eventualmente haverá uma revisão nos próximos dias, se calhar durante este mês de abril, para entrar em vigor a partir de julho, ou seja, no segundo semestre do ano. Mas a questão aqui é eventuais alterações a este modelo que são entendidas por alguns como ainda piores do que o atual modelo. Em primeiro lugar, independentemente do modelo que for encontrado, há uma coisa que a gente não pode deixar de passar em claro, é que o Estado não se pode demitir das suas funções. O Estado tem uma obrigação de garantir a continuidade e a mobilidade do cidadão, porque isso é óbvio. Nós somos portugueses e não pode haver um preço para sermos portugueses. Portanto, não podemos dizer que a mobilidade dos cidadãos da Madeira está afetada pelo Estado, quando o Estado decide que a partir deste momento
o senhor não viaja, ou viaja a determinada hora, ou então nós não participamos. Isso é impossível. Mas é o Estado que está a dizer isso ou é a região que está a propor isso? Claramente esta responsabilidade é exclusiva do Estado. A região aqui é um parceiro, porque obviamente tem responsabilidades na região. Mas esta matéria, constitucionalmente, é exclusiva do Estado. A região poderia até não ser parte, porque o Estado é que tem essa responsabilidade. Só que, obviamente, a região é uma parte, que é a legítima representante do povo da Madeira, tem parte desta negociação, é parte do processo, mas quem tem a responsabilidade máxima, constitucionalmente falando, é o Estado português. É quem impõe o modelo. E por isso, deixe-me dizer o seguinte, Gil. Neste momento, o que nós não podemos aceitar é que este direito constitucional, o direito da nossa cidadania, seja limitado para o povo madeirense. Nós, madeirenses, somos açoriano igual. Nós não podemos aceitar. Nós defendemos que o Estado não pode fugir às suas obrigações e não pode passar para a região sem responsabilidade. Assisti a conversas ou supostas intenções do Estado em passar um montante para a região, quer para a Madeira, quer para os Açores. Mas essa parece ser uma questão que o próprio Vice-Presidente do Governo admite que possa ser assim, possa ser uma boa solução. Foi uma solução apresentada em mesa de negociação. Mas a região não aceita isso? Não, neste momento eu acho que isso nunca poderá ser aceito sem uma obrigação que o Estado tem para além desse montante. Ou seja, uma coisa estamos a discutir. Nós, quando vamos discutir a continuidade territorial com base em montantes, estamos enganados. O que estamos aqui a dizer é o princípio. O princípio tem que ser sempre salvaguardado. Independentemente dos valores que estejam em cima da mesa, não. O modelo terá que ser encontrado. Estamos agora em 34, para o ano pode ser 40. Mas como disse, eu vou começar o início da minha conversa. Este 34, o que tem servido é às operadoras. Quem tem ganho este dinheiro são os operadores. E quem é preciso chamar a atenção das pessoas. Já laremos estas questões mais... Gente, deixa só dizer, as pessoas foram chamadas a pagar muito mais do que se pagava no passado por especulação do mercado. E essa especulação do mercado, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. O Governo Regional, eu sei que até o CDS já tomou essa iniciativa, o Governo já o tinha feito, e ainda bem que se juntam todos ao Governo Regional. Um outro operador, a própria ANA, está interessada nessa questão. O Estado poderia também alavancar com o turismo de Portugal novos operadores. Há soluções que não passam só por esta subsidiação. O Estado tem soluções ao seu dispor que pode encontrar alternativas muito mais interessantes para a Madeira, porque é a sua obrigação a fazer. Vamos perceber, exatamente junto ao CDS, que também já prometeu que vai levar este assunto, enfim, vai pedir uma audiência ao Ministro. Penso que o Ministro tem a tutela desta área dos transportes no Governo da República. Esse pedido já foi enviado e pergunto se já está agendado. Antes de mais, boa noite aos telespectadores da RTP Madeira, aos colegas do painel e às pessoas que nos veem e que nos ouvem nas comunidades. Nós anunciámos que íamos pedir audiências ao Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, já pedimos, e iríamos consultados com o Partido a nível nacional, porque queremos envolver o Partido a nível nacional nesta matéria, porque ela é sumamente importante para todos nós. Vamos pedir uma audiência ao Sr. Ministro, o que significa que esta matéria já está a ultrapassar os limites da tolerância. Ou seja, nós não podemos andar aqui num ping-pong político em que sai uma notícia hoje em que o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional está, ou pelo menos foram anunciadas assim as informações, de que estava em fase terminal a negociação com o Governo da República, e depois sai uma notícia no dia seguinte a desmentir que essas negociações realmente sejam fechadas. Por parte do Sr. Presidente do Governo Regional, que ainda ontem disse que não há negociação nenhuma fechada, portanto a Madeira não cede. Agora, o que nos preocupa aqui, independentemente das afirmações, é, por um lado, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional não deveria ter uma afirmação como aquela que vou ler rapidamente, que diz o seguinte: é impraticável ao Estado assumir um encargo de 57 milhões com o subsídio social de mobilidade para as duas regiões. É impraticável. Ou seja, isto é inadmissível que um senhor Vice-Presidente do Governo diga uma coisa destas. Eu acho que o Estado deve, em termos de princípio da continuidade territorial, deve assumir o que for necessário. Alguém pôs em causa, por exemplo, algum partido pôs em causa aquilo que o Estado assume relativamente à Transtejo, à Metro, à Carris, à ACP, alguém pôs isso em causa. Não são necessários estes transportes públicos. Se o Estado tem que injetar milhões, alguém os põe em causa. Agora, porquê é que vamos pôr em causa que 57 milhões para as regiões, as duas regiões autónomas... Mas acha que o Vice-Presidente do Governo esteve mal quando defende, digamos assim, o interesse do contribuinte nacional? Se as afirmações forem estas, aquelas que vieram veiculadas num órgão de comunicação social, acho que isto aqui não é um princípio... Não é a defesa dos interesses da Madeira. Não é um princípio da continuidade territorial que está aqui. É o contrário. O princípio da continuidade territorial não tem plafond.
Claramente, foi o que eu disse há pouco. Não tem para fundo, mas estas afirmações vão no sentido de que... Os operadores vão no sentido de que estas afirmações no sentido que é impraticável ao Estado. Ou seja, o Estado não pode continuar com esta assunção deste valor. Ao contrário, eu acho que o Estado tem que assumir o que for necessário para as regiões autónomas da Madeira em termos de princípio de continuidade territorial. Foi o que eu disse há pouco. Mas eu estava apenas a referir as afirmações que mas o problema é que... Ou seja, parece não ser uma unanimidade dentro do próprio Governo Regional. Tivemos estas declarações do Vice-Presidente. Para terminar o raciocínio... E já tivemos também as declarações de Miguel Albuquerque que não admite... Mas para terminar o raciocínio, o que eu pretendo é que... O que se pretende aqui é que, de uma vez por todas, nós possamos conciliar um discurso que vá no sentido do interesse das populações, quer na Madeira, quer do Porto Santo. E nós, se o conseguirmos fazer, aliás, já o conseguimos fazer na Assembleia Regional, está uma proposta da Assembleia da República, está na gaveta, infelizmente. Nós temos, provavelmente, aqui que concertar esforços no sentido de que a Madeira fale a uma voz e com um discurso. E que não dê motivos ao Governo da República para dizer não. Em negociações que já tivemos com o Governo Regional, já conseguimos chegar a uma concertação. Mas qual? Não podemos. Sai da gaveta este tipo de momento. Ou seja, por outro lado, nós não podemos aceitar que um senhor Ministro, seja qual for, de que partido for, possa dizer que a região está a gastar demais com o subsídio social de mobilidade. Então, como é que os madeirenses saem da região? A nado. Neste momento, os madeirenses só podem sair da região por via aérea. Ou seja, não é possível. Eu gostaria de saber se este ministro, Pedro Marques, iria dizer o mesmo a um habitante de Vila Real. Meu amigo, você agora não sai de Vila Real porque nós estamos a gastar muito com a CP. Ou não sai de Vila Real porque nós estamos a gastar demasiado dinheiro com o transporte público. O que é que iria ser respondido a este ministro? Claramente. Ou seja, não é possível. Este discurso não é possível. E por outro lado, mas o problema aqui é que esse discurso, nós soubemos, e o Lopes da Fonseca acabou por citar, estamos a falar de um membro do Governo Regional. Sim, mas a proposta veio do Governo da Vice-Presidente. A proposta veio do Governo da República. Aliás, recentemente o Sr. Ministro Pedro Marques também foi muito leste a dizer que iria transferir para a região, para as duas regiões, uma verba e cada uma gerisse essa verba como quisesse, mas não haveria mais. Mas há quem veja isso com bons olhos até. Isto é inadmissível. Isso é violar o princípio da continuidade territorial. Veja, Gil Rossi, as pessoas que mas se derem um montante à região e se a região gerir e que essa gestão seja melhor para os madeirenses, não é aceitável assim. Imagino que eles... Então, se agora temos uma verba de 57 milhões... Se eles disserem, nós vamos dar às duas regiões 15 milhões a cada uma, obviamente que isto é inaceitável. Mas aí até abaixo daquele valor. É inaceitável, mas isto também foi veiculado pela comunicação social, que provavelmente o Governo da República se preparava para transferir para as regiões 15 milhões a cada uma. Ora, é totalmente inaceitável. Isso é pôr em causa o princípio da continuidade territorial. É dizer aos madeirenses e porto-santenses e aos açorianos, vocês só viajam até este plafond, depois já não viajam mais, pagam do bolso. Vamos ouvir também a opinião da deputada do JPP, Patrícia Spínola, sobre esta questão. Nós realmente temos em cima da mesa um modelo que defende o Sr. Presidente do Governo Regional, que foi aqui também acompanhado pela apresentação do Sr. Deputado Jaime Filipe, que é um modelo correto e um modelo social, e depois tivemos há poucos dias aquele modelo que, pela indicação que aqui tenho, veio canalizado da Assembleia da República e que nos dava como hipótese, através da voz do Sr. Vice-Presidente, uma série de restrições em termos de obtenção do subsídio de mobilidade, nomeadamente que as viagens deixariam de ser ilimitadas por passageiro, portanto, íamos sair de casa por cotas, os voos abrangidos seriam os primeiros ou os últimos do dia, o que neste caso nem é considerado ser um voo mais barato, e basta consultarmos, por exemplo, hoje em dia, se for um voo agora para o dia 8 de abril, às 6 da manhã, custa 269 euros e durante o dia 248. Portanto, isto também não se traduz exatamente num valor benéfico. Por outro lado, estaríamos a dar esse subsídio de mobilidade a uma única operadora, que é quem faz essas ligações muito cedo e muito tarde, que é a TAP. Portanto, iríamos estar a injetar esse dinheiro também na empresa pública que temos. Em relação à alteração aos valores para cima ou para baixo, não sei se isso seria aquele valor básico que o estudante tem de pagar e o residente. Eu acho que, eventualmente, se vai baixar o teto, aqui também penso que o valor iria até subir. E este baixar do teto também não é ser nada fácil para nós comprarmos essas viagens. Por exemplo, agora no mês de junho, vamos supor que o teto já está em 400 euros, baixasse, não sei para que valor seria, uma viagem hoje em junho já está a 356 euros. Portanto, quase que se baixarmos este teto já seria impossível hoje comprarmos para junho
uma viagem tivesse direito ao subsídio. Concordamos na hipótese das tais viagens para os estudantes estarem salvaguardadas e, acima de tudo, que seja pago à cabeça o valor da viagem, que, aliás, é algo que o JPP já defende há muito tempo, não é novidade nenhuma. É pena que só agora se tenha chegado a esta conclusão. Agora, sobre esta questão, conseguirá o Estado pagar às transportadoras a tempo e horas, evitando que elas se afastem desta rota? Também seria interessante saber. Já tivemos essa ameaça por parte da EasyJet há alguns meses atrás. Não concordava muito com esta também, essa forma de pagamento às companhias também não está definido, não é? Portanto, isso também, a longo prazo, poderia até causar também os seus problemas. Depois, se estes valores são impraticáveis para a República, não me parece. Até porque não se pode assumir que no novo modelo de mobilidade sejam estes os valores, porque se os tetos mudarem, aliás, nós até defendemos que não existam tetos, havendo ali uma maior... as empresas já não iam estar ali a pautar tudo nos 400 euros e a haver ali... Não é linear que os 34 milhões ou mais subissem de valor. Se calhar até podiam não subir. Eu acho que não há nada como a prática para vermos se isto ia ou não nesse sentido. E depois também gostaria de perceber como é que o Estado calcula, e se alguém me conseguir explicar isso, o que é um valor socialmente justo a atribuir às regiões. Porque eu acho que esse valor não existe. Não. Justo é não haver, exatamente, teto nenhum. Justo é garantir o princípio da continuidade, exatamente. Não é? Isto é que é justo. Portanto, esta expressão do socialmente justo, não podemos ver de que forma é que isto pode acontecer. E depois aponta-se também as falhas no subsídio, alguma fraude em termos de viagens que não são realizadas e reembolso. Mas isso pode acontecer em qualquer situação. Isto não pode, de forma alguma, ser argumento para restringir estes direitos. Entretanto, o Sr. Presidente do Governo voltou a sublinhar que estas condições seriam inadmissíveis e que, ao contrário do que é veiculado na opinião pública, de que o Parlamento não tem nada a dizer sobre o assunto, que este teria algo a dizer. Mas, quando o processo estivesse fechado, ora, se o acordo estiver fechado, nós podemos contribuir para a discussão, mas pouco ou nada iremos alterar. Eu acho que aqui importa urgentemente que a Assembleia Regional volte a discutir este assunto antes do acordo estar fechado. E também que o Governo vai manter uma posição firme sobre esta matéria. Para manter a posição firme sobre esta matéria, jamais o Vice-Presidente podia sair numa comunicação social ainda a fomentar estas hipóteses que estavam em cima da mesa por parte do Governo da República. Isto tinha que ser posto um ponto final, nem colocar em cima da mesa esta questão, porque leva é que se começa a discutir, e a indignação que surgiu ao longo deste fim de semana, que é notória a vários níveis, e a satisfação que aconteceu, e daí que o JPP tenha avançado também para um pedido de audiência com o Presidente da República para falar sobre esta matéria. Esse pedido já foi formulado? Já, foi ontem. Mas não está ainda, portanto, não tiveram resposta? Não, ainda não houve tempo. Portanto, a ideia é levar o grupo parlamentar do JPP na Assembleia Regional? Não, é o partido em si. Sim, o partido. Pedir uma reunião, através do Secretário-Geral. Levar esta questão à Assembleia da República. Vamos ouvir ainda na primeira ronda, já dou a palavra, depois vamos fazer mais uma ronda sobre esta matéria, mas ouvir o deputado João Manuel Coelho, que também está de regresso novamente ao Parlamento, para o seu lugar, para o qual foi eleito, a quem pergunto também a sua opinião relativamente a tudo isto. Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes em toda a região autónoma, os senhores imigrantes, cumprimentar aqui os companheiros de painel. Eu, antes de responder à sua pergunta, passou-se um pequeno incidente comigo e procuravam papéis para apontamentos. Eu fui à minha pasta buscar papéis e encontro realmente aqui um papel já reciclado e usado, que tem uma fotocópia de um escrito, de um artigo que foi escrito pelo saudoso jornalista Tutolentino Nóbrega, onde ele escrevia esta pérola: Jaime Ramos vende prédios à Fundação Social Democrata de que é administrador. E depois ele diz: transações ficaram isentas de impostos por despacho dos membros do Governo Regional, também dirigentes do PSD Madeira. Jardim despede-se hoje da festa do Chão da Lagoa. Isto foi escrito no mês de julho de 2014. Como se compreende, não tem nada a ver com isto que estamos aqui a falar. O que eu quero introduzir com isto é o seguinte: é que eu concordo com todas as análises aqui feitas pelo Sr. Deputado Jaime Filipe. Ele é um deputado do PSD, é um dos mais brilhantes do PSD, mas atenção, ele falou muito bem na defesa realmente deste ponto da mobilidade e dos transportes. Mas ele está aqui não é só para defender os madeirenses, mas também para defender os negócios dos grandes senhores do regime, entre os quais o pai do senhor, que é o senhor Jaime Ramos. Aqui o senhor deputado Lopes da Fonseca também falou muito bem, eu subscrevo tudo o que ele disse, porque ele quando diz, quando o Governo da República paga sem discutir
milhões e milhões para a Carris e para a Transteja e coisa, porque é que faz barulho para pagar o direito que nós temos? Claro que o seu deputado, Lopes da Fonseca, é um excelente deputado, é uma excelente pessoa, mas o partido dele não presta para nada. Basta só falar o que é que os agricultores sofrem, que têm que estar colatados para vender um saco de semilhas, vender uma roda de couves na roda do caminho. O partido deste senhor é que lixou isto tudo. Também a senhora deputada Tânia Spínola, aliás, Patrícia Spínola, perdão, é uma senhora que está aqui na sua simplicidade, uma senhora de respeito, faz umas análises que eu também concordo, só que o partido dela não presta para nada também, que é um partido que não é um partido de abril, é um partido populista. Sabe o que é que eles fazem em Santa Cruz? Braçados de dinheiro do IMI. Está imigrantes a trabalhar no estrangeiro, leva 30 anos a fazer uma casa, tem que pagar 400 euros de IMI, 500 euros. O que é que fazem os verdinhos? Nós estamos a desviar... Eles não têm programa nenhum. Mas estamos a desviar da questão que estamos aqui a discutir. Fazer caridade, populismo, comprar votos. João Alcoalho, eu vou-lhe pedir que se sente na questão que lhe tinha colocado. Limitou-se a fazer um comentário daquilo que foi dito aqui. Mas isto é necessário. E é isto que os madeirenses lá fora querem ouvir. Mas olha... Mas eu gostava de ouvir a sua opinião relativamente sobre este assunto, que é a questão da mobilidade. É mais avançada que dos senhores deputados aqui presentes. Qual é o objetivo do PTP? Nós achamos no nosso partido que tanto os madeirenses como os porto-santenses não deviam pagar mais que 50 euros para ir a Lisboa, a qualquer dia da noite ou da manhã, ou qualquer hora que fosse. Porque se em Lisboa eu tomo um autocarro do Barraqueiro ou de outra empresa qualquer e vou a Melgaço, que é o extremo norte do país, são 50 euros de bilhete. Portanto, a Madeira... E o Porto Santo não devia de pagar mais que 50 euros. Mas aquilo que está em cima da mesa que se fala é que vão pagar 86 euros à cabeça. Não estou de acordo. Acha que ainda é muito mesmo assim? É muito dinheiro. E depois outra indignidade é um madeirense pobre, que muitas vezes sem meios, tem que adiantar os 300 euros, ou 400 euros, ou 200 e tal euros. Para nós, madeirenses, não nos interessa se o Estado português está sendo perdulário, se está perdendo dinheiro, se não está perdendo dinheiro, se tem a negociação com as companhias mal feitas ou se estão bem feitas. Para nós, o que nos interessa é termos as passagens como se fosse uma continuidade territorial. Mais que 50 euros é caro. E o madeirense e o porto-santense não têm que adiantar o dinheiro, e esse é o nosso objetivo, sempre defendemos isso. É claro que os problemas que depois se levantam, que o Estado português diz que as empresas aéreas estão a se valer disso para ganhar imenso dinheiro, outros até dizem que o governo encapotadamente está financiando a TAP, não pode financiar empresas privadas e é um meio que usa para financiar a TAP. Bom, isso não nos interessa. O que nos interessa, nós como madeirenses, como autonomistas, é que temos que ter as viagens a 50 euros. Outra solução não é aceitável pelo nosso partido aqui para a região. Portanto, quando o Governo Regional diz que não vai aceitar qualquer alteração que seja, nomeadamente a questão dos plafons, eventualmente a República impor um montante máximo e transferir, por exemplo, a gestão desse dinheiro para a região, o senhor não concorda com isso? Não concordo, porque sabe, nós aqui não temos autonomia, embora os partidos burgueses digam que temos autonomia, não temos. Ficamos endividados por a irresponsabilidade dos governos do Dr. Jardim e perdemos autonomia. E o que é que faz a República aqui? É extorquir dinheiro, que é a sua máquina fiscal impiedosa. Portanto, eles levam o dinheiro daqui da região e o que nos dão em troca é muito pouco, porque o dinheiro que eles levam da região e a extorsão de dinheiro que é feita através da máquina fiscal dá perfeitamente para dar esse direito que está consagrado na Constituição e ao qual os madeirenses têm direito. Porque, repare, o que é que faz as finanças aqui? Faz como a polícia quando vai à casa de um traficante de droga. Vistoria a casa e tira o dinheiro de toda a gente. Mesmo o dinheiro daquelas pessoas que não vendem droga. Portanto, isso do seu ponto de vista é um exemplo de que... As finanças que a República tem aqui e os tribunais são dois organismos que o povo tinha que se revoltar como em 1936. Em 1936 o povo da Madeira revoltou-se e incendiou as finanças. Porque estava aqui a roubar os madeirenses à ordem do Salazar. Era o que devia de ser feito hoje. Fica então essa sua opinião. Vamos regressar ao tema da mobilidade, é isso que estamos aqui a falar, embora com alguns desvios, digamos assim, no discurso de João Alcoalho. Jaime Filipe Ramos, voltando a esta questão, enfim, não sei se quer responder ali àquilo de que também fui alvo, mas voltando a esta questão, acredita que podemos ter de facto um novo modelo a partir do segundo semestre deste ano? Mas a questão aqui que se prende maior não é só o novo modelo. A questão que a gente está aqui a discutir é corrigir o atual modelo. Claro.
Vamos partir do pressuposto que esse novo modelo surja da correção deste. Claramente, porque o que está aqui em causa é que o modelo que está em vigor precisa de ser corrigido. Nós todos sabemos o que é. E eu volto outra vez à questão mais importante, porque aqui, para alguns que esquecem-se que recebem salário para ser deputados, é preciso recordar que esse trabalho de casa já foi feito enquanto parlamentares. Nós todos fizemos isso na Assembleia, nós apresentamos uma lei à Assembleia da República, fizemos o nosso trabalho de casa, está lá. Esta lei que está aqui acaba com o plafond dos 400 euros, dá a direito a que as pessoas só paguem 86 euros e 65 os estudantes. Esta lei, se fosse aprovada amanhã na Assembleia da República, era possível partir do Porto Santo com o mesmo montante e até não ser penalizado com a ligação interilhas. É possível mais do que o número de escalas, como há situações em que nós sabemos que é penalizado. A lei permite aqui que nós propusemos um aumento de uma mala de porão. Está aqui, nós já fizemos o trabalho de casa. O trabalho de casa foi feito já há mais de um ano, está guardado na Assembleia da República e, portanto, há pouco o deputado Lopes Fonseca dizia... Portanto, acha que isto é uma matéria que não se justifica que volte novamente ao Parlamento? Como defendia ali o JP? Ao contrário. Justifica-se e há matéria para se justificar. O que estamos aqui a falar é que não estamos aqui a falar de retórica. Nós estamos a falar de coisas que nós já materializamos todos. Já metemos em papel, já aprovamos por unanimidade. É lamentável que a Assembleia da República tenha esse documento há mais de um ano e por opção política, temos de ter as coisas como são, por opção política partidária do governo que hoje governa a República, meteu na gaveta. Foi uma proposta do Partido Socialista que fez baixar a gaveta esta nossa proposta. E isto é a realidade dos factos. Há pouco o deputado Lopes Fonseca falava de ouvir o Ministro, ouvir o Vice-Presidente, eu acho isso tudo muito bem como o Presidente da República. Mas mais do que isso é fazermos o nosso trabalho de casa. Fazer o nosso trabalho de casa e exigir que o CDS Nacional, o PSD Nacional, o PS e outros retomem esta proposta que lá está e votem. Votem rapidamente, em nome do interesse do povo da Madeira do Porto Santo e daquilo que é uma cidadania portuguesa legítima que a Jota mantém. Mas essa lei ao que parece, voltou, digamos assim, à gaveta, digamos assim, porque supostamente foram criados grupos de trabalho para trabalhar sobre essa matéria. Não, pelo aquilo que o Ministro Pedro Marques já disse e que provavelmente pôs nas negociações entre o Governo Regional, é que para o Estado o ser madeirense tem um preço. E, portanto, não querem pagar mais do que um valor. Isso é que é inadmissível. Nós não podemos aceitar isso. Então corremos o risco de não sair deste impasse. Gil, não, ao contrário. O Estado tem mecanismos para isso. Vou-lhe dar um exemplo. Vou dar um exemplo e estamos aqui. Julgo que quem até já teve cá o Presidente da ANAC, a entidade reguladora nesta matéria, e essa entidade reguladora tem capacidade de aferir se há ou não há uma suspeição sobre preços relativamente às companhias aéreas. Essa entidade reguladora tem essa obrigação, recebe a ordenado, tem essa obrigação legal. O representante do governo, entre aspas, representante do Estado na entidade reguladora, presidente da ANAC, disse que não conseguia aferir isso. Então, não consegue ou não quer? Não tem capacidade ou é incompetente? Estamos aqui a discutir. Vamos falar sério. Mas isso é outra questão que tem a ver com a liberalização. Existiu a liberalização. Gil, vamos só e agora... Mas há aqui dois lados de ver a questão. Não há lados nenhum. Que uma é, de facto, se os madeirenses estão a ser verdadeiramente defendidos quando viajam, nomeadamente os valores que pagam, e outra questão é depois essa questão de saber se, de facto, há aqui uma intenção qualquer, que seja ela, de eventualmente financiar companhias aéreas por esta via. Existem hoje mecanismos ao dispor do Estado, porque não está ao dispor da região, já não pode mandar na ANAC, não pode mandar nessas entidades, não consegue. O Estado tem vários mecanismos. Primeiro, tem a entidade reguladora. Se existe alguma suspeição relativamente aos preços, pode agir, pode multar, pode acionar mecanismos. Segundo, o Estado é dono da TAP. Por opção política deste governo, renacionalizou a TAP. É dono. É metade? É a TAP. É dono. Tem 51%. Mais um. Tem 51%. É dono da TAP no meio de administradores, tem lá pessoas nomeadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, então espera lá. Então o Sr. Primeiro-Ministro quis a TAP novamente na esfera pública e não está preocupado que a TAP especule numa linha como a Madeira. O Sr. Primeiro-Ministro nem lhe passa pela cabeça por um minuto chamar o Presidente da TAP a dizer: o senhor, numa rota interna, não brinca. O senhor não vai especular com o meu povo. Não está preocupado com isso. Isso não é preocupação do Primeiro-Ministro. É a preocupação quê? Da região? É do Vice-Presidente? Ou é de quem tem a tutela, de quem é dono? E, portanto, acho que as coisas têm que ser postas como devem ser. O Estado tem a regulação, não faz nada. O Estado é dono da maior companhia, não faz nada. Então o Estado está à espera de quê? Mas há outra questão aqui que é... E agora é o Estado que vem dizer a nós que paga muito. Mas espera lá.
mas paga para si próprio, porque paga para a TAP. Financiar a TAP. Então o Estado está preocupado, chama quem especula. Mas, Jaime Filipe, aquilo que me está a dizer é que, pelas suas palavras, posso inferir que não haverá vontade ainda, continuar a não haver. Não, ao contrário, quero que haja vontade. E acho que esta política do Governo da República para resolver a questão. Eu até acho o contrário. E, portanto, aquela ideia o Gil que começou o programa a dizer que havia uma polémica. Eu acho que não. Acho que este envolvimento da sociedade, dos partidos, dos agentes, como a Patrícia disse bem, o Lopes, aqui foi difícil perceber se o Jamal Coelho também acompanha-nos ou não, esta vontade política de todos é que vai criar condições para que esta situação seja revista. Agora, não se deixe é andar para trás. Mas vontade política existe, o que eu temo... Tempo que falou em documento próprio na unanimidade da Assembleia Regional. Sim, mas o que eu temo é que há partidos que na Madeira são muito autonomistas, muito próximos das pessoas, mas depois na República não são. É pena não estar aqui o representante do Partido Socialista. Foi quem mandou para a gaveta a proposta. Porquê que mandou para a gaveta? Porquê que não a tira? E mais lhe digo, Gil Rosa, neste momento, por isso é que voltamos ao início da nossa conversa, esta obrigação é do Estado, as competências estão do lado do Estado, e eu aqui mantenho a minha posição de sempre, não é de agora, de sempre, e é comum à do CDS, que é, julgo também que o JPP deve acompanhar, que isto não pode ter preço. Não pode. Não se pode aceitar. Eu percebo, quem está do lado das contas públicas pode ter preocupações, mas isso é um problema que não há nós. Como também não houve preocupações, como disse bem o Lopes Afonso, mas ficou um pouco a ideia de que foi essa a mensagem que Pedro Calado, de certa forma, deixou passar. Eu penso que o Dr. Pedro Calado, e muito bem, quis manifestar publicamente aquilo que tinha suas reservas relativamente a um processo negocial. Que percebeu claramente que o processo negocial que o Governo de Estado, a República, estava a caminhar, não era o melhor processo. E provavelmente esta entrevista tem um condão de despertar não só os governos, mas também a sociedade e os partidos para uma situação que é de todos. E é esse o objetivo. Agora vou-lhe dizer uma coisa, Gil. O repto que o deputado Lopes e a deputada Patrícia fazem, eu acho que devia ser comum, conjunto. Porque não vale a pena aqui andarmos aqui com vaidade e uns a chegar mais à frente que o outro. Eu acho que era, portanto, na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa, em conjunto temos uma posição forte e determinada. E lança aqui um desafio aos partidos que não estão aqui, mas que faremos isso certamente na Assembleia. É a hora de ver quem é que é verdadeiramente autonomista. Porque, curiosamente, neste momento, há determinados periodistas que são calados. Aqueles que normalmente aparecem para defender a Madeira, ultimamente, e que têm sempre direito a primeiras páginas num determinado jornal, estão calados. Não se sabe nada. Não têm opinião sobre esta matéria. Já não são do António Costa. Já não são amigos de António Costa. Já não têm o telemóvel de António Costa. Já não sabem telefonar para dizer que isto é uma asneira grande do Governo da República. Já não estão aqui para nos defender. Agora é um assunto que não lhes interessa. E é aqui que se vê quem verdadeiramente está preocupado com a Madeira e com os madeirenses e quem está preocupado com determinados protagonismos. E é isto que eu lhe digo. Este é o momento certo de perceber realmente quem defende o povo da Madeira e da Porto Santo. Patrícia Spínola, acredita que vamos ter um novo modelo, ou este modelo, enfim, para não lhe chamar novo modelo, mas, digamos, melhorado a partir de julho, fim do próximo verão. Exatamente. Acho muito difícil. Eventualmente poderão ceder em alguma coisa. O ideal seria realmente pagar à cabeça o valor da viagem, mas ter um plafond ilimitado. Não estou a ver ainda o Governo da República ceder nesta matéria, a não ser exatamente, como disse aqui o Sr. Deputado Jaime Filipe, que nos unamos todos em torno dessa discussão. E o JPP está disponível para isso? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, isso é uma reivindicação que faz parte já das iniciativas que vamos à Assembleia Regional e as propostas que vamos ao documento final também sobre essa matéria. Mas não tem notado, é porque esta matéria já foi discutida na Assembleia, como já foi aqui referido, e até esse documento foi aprovado, salvo erro, por unanimidade na própria Assembleia Regional. Não tem notado dos outros partidos que haja de facto esse empenho de toda a gente em relação a esta matéria? Eu acho que se calhar na República, exatamente, nem todos nós temos representantes na Assembleia da República. Não, mas eu digo aqui na Assembleia obviamente muitas vezes encaminhamos matérias para a Assembleia da República, que se for só em nome do JPP, ficam em lista de espera na ordem de trabalhos até serem discutidas. Obviamente que também temos grandes expectativas nos deputados eleitos pela Madeira à Assembleia da República e para que sejam eles também os porta-vozes de todos aqueles que estão cá, de todos os madeirenses e porto-santenses. Quando o JPP falava, e falei há pouco, de voltar a discutir isto na Assembleia Regional, não tem a ver com uma alteração à proposta que já lá está a aguardar discussão, tem a ver com uma forma de pressão através
se calhar, de um projeto de resolução e podemos pensar noutra solução qualquer. Mas que levante a areia do chão e que volte outra vez o vento a falar sobre este assunto. E acho que a pressão passa por aí. Voltar, mas não seja, nem que seja um voto de protesto exatamente pela inabilidade da Assembleia da República em trazer este assunto à mesa de discussão. Mas isto, à luz do cidadão comum, faz uma certa confusão. Perceber isto, quer dizer, fala-se na questão de que seria a solução que toda a gente concorda, que é pagar só os 86 euros, ou os 65 no caso dos estudantes, à cabeça. E eventualmente não haver o teto máximo. Se estas questões fossem abolidas, se calhar o problema do subsídio imobiliário ficava resolvido, ou não? Seria de certa forma, mas depois se o Governo colocar o tal plafond, as pessoas iam pagar os 86 aos 65, mas um dia o dinheiro ia acabar e íamos continuar a ficar limitados. Há aqui outra questão, além de pagar só esse valor, pode haver ainda o problema de realmente estar limitado, como dizia há bocado o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, mas acha que é o Governo 15 milhões para cada lado e quando acabar o dinheiro... sim, à partida é porque eu acho que criticar que os 34 milhões é muito, eu não sei se é muito, eu teria que ver um novo modelo no terreno para saber se andaríamos à volta desses valores ou não, porque agora, sem teto, os preços iam mudar, até foi com podiam aquilo que o Estado subir. Gastava portanto, nos anos anteriores e Também até com o anterior diferentes. modelo, que se falou, Exatamente. começou em 6, passou para 11 e depois já vai em 34. Mas acho que não é assim tão sério. Eu acho que era preciso experimentar primeiro e realmente confirmar se andasse por aí. Mas, de qualquer maneira, o valor não pode ser razão para nós não termos este direito salvaguardado, de forma alguma, porque há muita despesa e há muitas despesas nacionais e regionais, mas aqui compete ao Orçamento de Estado, que com certeza também são mal canalizadas e que podiam ser canalizadas para este fim. Lopes da Fonseca, para fazer-lhe a mesma pergunta, se o senhor acredita que vamos ter de facto um novo modelo, depois de tantas promessas de grupos de trabalho, de meses em que eventualmente esses resultados seriam produzidos, e até recordo que bem recentemente foi anunciado que seria até o final de março e depois foi prolongado por mais um tempo. O que é facto é que ainda não vimos aí esse resultado desse grupo de trabalho. Se o Governo da República persistir e não for tolerante relativamente a esta matéria em que quer impor um plafond à região, obviamente que não teremos qualquer dúvida de que não haverá entendimento e o modelo irá continuar como está. E espero que o Governo da República não tome unilateralmente uma medida no sentido de dizer, meus amigos, eu decido, vocês recebem 15 milhões cada região, mas aí então teremos as consequências. Assumem isto e tiraremos as consequências. Os madeirenses e Porto Santense irão tirar ilações. Ou seja, eu não acredito que isso venha a acontecer, até porque isto estávamos a tomar, o Governo da República estaria a tomar uma posição que era claramente de penalizar, e aliás, até digo mais, estaria a tratar os madeirenses como portugueses de terceiro mundo. Ou seja, impondo, como se impõe, como se isto fosse uma matéria de imposição. Isto é uma matéria de negociação, não é de imposição. Porque, volto à questão que coloquei antes, os portugueses questionam-se dos milhões que são postos na CP todos os anos. Não se questiona porque a CP é necessária, os transportes ferroviários são necessários. Ora, se não se questionam os 10 milhões de portugueses sobre a CP, porque é que o Governo da República se tem que questionar sobre 500 mil portugueses que têm todo o direito em viajar e não têm outra possibilidade? Se tivéssemos alternativa, a CP, o barraqueiro, como aqui já foi referido, obviamente que os madeirenses poderiam optar por outra forma de transporte. Não tendo, o CDS opor-se-á, quer aqui, quer na República, opor-se-á a qualquer intenção de unilateral do Governo da República impor à região um teto sobre o plafond. Não aceitamos. E não aceitamos e daí tiraremos as conclusões. Ora, por isso mesmo é que eu não acredito que haja entendimento, a não ser que o Governo da República ceda e mantenha em aberta a possibilidade de os madeirenses poderem viajar dentro dos parâmetros que têm agora, mas que o modelo seja, obviamente, melhorado no sentido que as companhias não continuem a fazer, e a expressão é esta mesma, não foi usada por mim, até mesmo por uma autoridade que está ligada à aviação, que é que havia uma cartelização de duas companhias. Aliás, a afirmação não é minha. Eu sei que a pessoa que afirmou isto depois acabou por se retratar, mas foi escrito, foi publicado por alguém que tem responsabilidades nesta matéria, que havia uma cartelização dos preços para as regiões autónomas, nomeadamente para a Madeira. Ora, uma cartelização significa que as duas companhias, nomeadamente a EasyJet e a TAP, combinam preços. Isto só se resolve, e a verdade é esta, só se resolve com uma terceira companhia. Porque a terceira companhia irá fazer com que os preços
sejam esbatidos e diminuam. E é isso que se está a tratar, e aí há esforços de vários partidos, há esforços de vários partidos, já ouvimos a ANA, o Governo está também em negociações com a ANA, há interesse da parte da ANA em promover a vinda de uma terceira companhia para a região autónoma da Madeira, e nós acreditamos que, se isso vier a concretizar, será benéfico para todos e os preços irão cair. Mas também sabemos, infelizmente, que há interesse em que não venha essa terceira companhia. E esses interesses parece que colidem com os interesses da região autónoma da Madeira. A questão que se coloca aqui hoje em dia, que é premente, que é porque é que a ANAC não revê os índices de vento? Porque é que a ANAC não revê os índices? Ou, sobretudo, uma frase que lá está, de que é obrigatório cumprir os índices dos ventos por parte das companhias, por parte dos pilotos. Não existe em nenhum aeroporto do mundo essa obrigatoriedade. E a ANAC continua renitente em rever essa afirmação. É apenas uma afirmação que lá está. É obrigatório e não uma opção por parte das companhias em aterrarem se considerarem que há condições para aterrar. A ANAC mantém essa frase e diz que é obrigatório a qualquer companhia, o seu piloto, cumprir os limites de vento. Ora, obviamente que as companhias, qualquer dia, começam a equacionar se vir para a Madeira não começa a ser uma operação com prejuízos. Incluir nos custos essas probabilidades. E que poderá acontecer que algumas companhias comecem a equacionar se não vão manter os preços altos, que é para compensar os prejuízos que têm quando não podem viajar. Agora, o que eu mais lamento, e em nome dos madeirenses e porto-santenses que não puderam viajar recentemente, é que a TAP, mais do que isso, não havendo limitações de vento, cancele voos à última hora sem avisar os passageiros, como fez ontem, como fez no fim de semana, prejudicando os madeirenses e porto-santenses. Se a companhia é pública, tem que arranjar uma alternativa aos madeirenses e porto-santenses para poderem viajar. Ora, é inaceitável o que a TAP fez neste fim de semana e ainda ontem voltou a fazer. Porque as pessoas, não tendo alternativa para viajar para as nossas regiões, têm de ter o voo. Ora, se a TAP, por razões operacionais, não tem voos, se não tem aviões, então não os coloque em outras rotas, porque a rota da Madeira e dos Açores são rotas de interesse público e não pode deixar os passageiros em terra como fez ontem. Ainda por cima, sabendo que esta rota é, neste momento, talvez a rota mais rentável para a TAP em termos proporcionais, porque tem uma rentabilidade enorme face aos preços que estão a praticar. José Manuel Coelho, o senhor também acredita, face a esta discussão que tem andado, que se tem arrastado ao longo do tempo sobre esta matéria, que poderemos ter novidades a partir de julho deste ano? Eu não acredito que haja qualquer mudança, porque há uma clara chantagem do Governo da República, do atual Governo, em relação à Madeira, sobre os madeirenses. Acha que há uma agenda política como o Governo Regional tem dito, é que da os República em relação à região? Sejam obrigados a votar no Partido Socialista e depois, uma vez eles sendo Governo na região, então vão resolver isso. Ora, nós não aceitamos essa chantagem. Também é de toda a conveniência aqui desmistificar estes dois partidos da direita que aqui falam agora muito paladinhos dos madeirenses, da defesa dos madeirenses e tal. Quando eles eram governo na República, o PSD e o CDS, o que é que nós tínhamos no modelo anterior? Era 30 euros. O madeirense comprava o bilhete, se fosse 300 euros, ou 200 euros, ou 150 euros, o subsídio era só 30 euros. Mas este modelo que está em vigor já vai... Este modelo que está em vigor vem do anterior governo. Vem do anterior governo. Do Sócrates, esse modelo. Pronto, mas foi a esquerda que criou esse modelo. Criou este modelo atual, apesar portanto, das dificuldades que cria os madeirenses com menos dinheiro, é mais avançado que o anterior. É mais avançado, porque agora são... O problema é não ter sido revisto, não é? Até agora. O subsídio é daí para cima até 400. Antes era só 30 euros. Portanto, os partidos da direita fazem um foguetório à volta disto, na verdade, o CDS e o PSD, mas eles, quando foram governo na República, não se lembraram realmente também da Madeira e de resolver isso. Porquê que não resolveram? Tiveram lá uma legislatura. Ora, portanto, o que é que nós vemos? São partidos demagógicos e enganam as pessoas. No entanto, quando eles fazem promessas demagógicas, como estas aqui que eles elencaram, e que são favoráveis ao povo da Madeira e do Porto Santo, temos que apoiar, obviamente. Claro que eles não estão de boa fé, se chegarem ao governo não fazem nada disso. Mas... quando as propostas do PSD,
do PS, que são partidos reacionários, contra o 25 de Abril, contra as conquistas da democracia, são partidos que não interessam ao povo madeirense, mas o povo é enganado, vota neles. Mas pronto, eles têm objetivos bons, são favoráveis à Madeira, favoráveis aos madeirenses e porto-santenses, temos que apoiar. Portanto, estas ideias que estão aqui a ser focadas por estes partidos, o senhor subscreve? Subscrevo, alguma coisa tem que ser feita e temos que pressionar a República. Por exemplo, a República até podia lançar um concurso para adquirir bilhetes. Escusava de ser a TAP e a EasyJet. Precisava de 300 mil bilhetes. Qual é a empresa que nos vende os bilhetes mais baratos? Fazia um concurso público internacional, podia haver uma empresa até dos Estados Unidos que fizesse isso. Mas aí já estava também a estabelecer um plafond máximo, não era? Estava um limite. Não, mas era melhor que pagar. Combatia-se a cartelização da EasyJet e da TAP. Pronto, o governo, como eles estão cartelizados, estão a desvirtuar o sistema, o governo lançava um concurso internacional para 300 mil bilhetes para a Madeira. Qual é a companhia que faz mais barato? Ia aparecer. É como faz o governo francês para as questões da saúde. Eles resolvem o problema das listas de espera. Dizia o privado, temos tantas operações cirúrgicas para fazer, quem é que faz mais barato? Pronto, as clínicas oferecem preço e eles canalizam para lá. Às vezes o sistema burguês da livre concorrência tem benefícios e é preciso saber usá-los, não é verdade? Isto era uma forma de contornar isso, quer dizer, faz-se o subsídio, fez-se este protocolo com as empresas para os madeirenses adquirirem o bilhete e têm que adiantar e tal. Eles valem-se, cartelizam, isto é, combinam preços, põem os preços mais altos. Pronto, o governo pode, escusa de prendê-los. Portanto, o senhor... Faz um concurso internacional, eles já sabem mais ou menos quantos bilhetes é que é preciso para a Madeira. Já têm a experiência deste ano e do anterior. E pronto, precisamos... Qual é a empresa internacional da aviação civil que quer nos vender 300 mil bilhetes? Qual é o melhor preço que faz? Pronto. Portanto, o senhor não acredita que esta questão se resolva antes das eleições do próximo ano? Há uma agenda escondida da parte do PS em Lisboa e eles naturalmente fazem chantagens sobre os ilhéus e tal, que só com o Costa, só quando votarem no partido do Costa é que vão resolver isso, e penso que é isso. Mas os madeirenses não podem aceitar essa chantagem. Vamos avançar para outra questão, para outro assunto que também tínhamos agendado para este programa, que tem a ver com o Cordão Autonómico de Distinção, uma medalha de mérito que é a mais alta condecoração regional que a Assembleia Regional, por proposta do PSD, deverá ou poderá atribuir a Alberto João Jardim no Dia da Região. Jaime Filipe Ramos, em que é que o PSD se baseia para propor esta distinção? Bem, esta proposta é mais que evidente, quer dizer, mais que justa. Estamos no mandato seguinte àqueles que foram os mandatos do Dr. Alberto João, impõe-se que neste mandato seja feita esta referência, que é uma referência óbvia, democrática, de quem muito a região deve, quem muito trabalhou pela região, quem muito lutou pela região e em circunstâncias muito semelhantes às que estamos aqui a discutir hoje, soube defender melhor que ninguém os interesses da região autónoma da Madeira. E, portanto, essa é uma marca indiscutível do Dr. Alberto João. Foi aquele que, nos últimos anos e após 25 de Abril e na democracia, é claramente a nossa referência política, não só, e até enquanto humana, no sentido daquele que mais defendeu a autonomia, os interesses da autonomia, e merece este sinal de respeito pelo trabalho, pelo seu lugar na história da região, por parte do Parlamento, por parte da Assembleia Legislativa. Não é um reconhecimento do PSD, é um reconhecimento da região, é um reconhecimento do Parlamento que representa a região autónoma da Madeira e acho que é uma questão mais que justa esta homenagem ao Dr. Alberto João, uma vez que teve funções dignas e representou-as muito bem e merece toda esta disponibilidade do Parlamento. Tem uma iniciativa no PSD, mas é uma iniciativa do Parlamento no sentido de ser condecorado no dia 1 de junho, no Dia da Região. E, portanto, este é mais que justo, a par daqueles que já receberam, uma medalha, como sabemos, dadas a poucas personalidades. Claro, foi só o Cristiano Ronaldo, Sá Carneiro, o Dr. Alberto João será Francisco o quinto, Santana e Manuel Rodrigues. Será a quinta medalha a ser atribuída à região, portanto, a quinta personalidade, e, portanto, parece-me mais que importante e mais que justa que no mandato seguinte, aqueles que foram os mandatos do Dr. Alberto João, o Parlamento faça esta distinção e que é com orgulho que tomei esta iniciativa em nome do PSD e que julgo terá um acolhimento, pelo menos, da população. Não receia que, por exemplo, questões mais da memória mais recente das pessoas relacionadas com Alberto João Jardim também possam vir ao de cima neste tipo de discussão? Por exemplo, o facto de ter deixado a região
numa situação complicada do ponto de vista financeiro? Julgo que quem, ao longo destes anos da história da Madeira, da nossa democracia e na afirmação da nossa autonomia, poderá até ter divergido do Dr. Alberto João, mas reconhece o seu trabalho, o seu mérito e a sua obra ao longo dos 37 anos que teve em funções. E, portanto, é com esse sinal de reconhecimento que nós tomamos essa iniciativa e, portanto, aqui não se resume a episódios ou capítulos ou afirmações ou atitudes, mas sim a um todo que é muito positivo e que merece claramente esta distinção. João Manuel Coelho, vai votar a favor desta resolução do PSD? Eu vou votar contra, porque o Dr. Alberto João Jardim, a matriz dele não é democrática, sempre foi um homem reacionário, inimigo da Revolução de Abril. O que ele fez foi apanhar o comboio do PSD. Tinha-se criado um partido democrático em Lisboa, pelo saudoso Sá Carneiro, um verdadeiro partido social-democrata, e ele, vindo da flama, não é verdade, decidiu arranjar um puso para se colocar, que foi o PSD, meter-se lá, e a política dele, ao longo dos anos, não foi mais do que a continuação do Estado Novo. Isto é, perseguir os opositores, perseguir os democratas e controlar a comunicação social. Havia aqui uma altura, durante o reinado do Dr. Alberto João Jardim, que todos os órgãos de comunicação social, desde jornais, rádio, televisão, estava tudo por conta do regime. Iniciativas da oposição eram todas silenciadas. E até era comum os jornalistas dizerem, quando havia as grandes vitórias do Dr. Alberto João Jardim, que era semelhante ao que se passa na Coreia do Norte. E então vinham dizer aos partidos da oposição, olha, aqui é que eles silenciavam ao máximo os partidos da oposição, não transmitia a sua mensagem. E eu depois dizia, olha, então aqui é que se deve a derrota e tal, aqui é que se deve a derrota do seu partido. Obviamente que se o povo da Madeira não conhecia as propostas dos partidos da oposição, o partido tinha que ser derrotado. Agora, o Dr. Alberto João Jardim é um antidemocrata. Ao contrário do Dr. Miguel Albuquerque. O senhor não reconhece méritos, por exemplo, nestes 38 anos? Porque as obras qualquer um ditador faz. O Salazar também fazia. O Salazar fez aqui o Palácio da Justiça, fez o Porto, o Casmolho da Pontinha, fez tantas estradas aí. Portanto, havendo dinheiro, qualquer um ditador faz estradas. O Marquês de Pombal era um ditador, cortou a cabeça a muita gente e desenvolveu o país. Foi eleições ao longo do tempo e, portanto... Era como o Hitler. O Hitler também manipulava as eleições e ganhou-as. Era o que o Dr. Alberto João Jardim fazia aqui, que o próprio Dr. Mário Soares dizia que vivíamos aqui em déficit democrático, que era verdade. Ele mandava bater nos opositores e até no passado recente aqueceu as costas a capangas para destruir os carros do Gil Canha, perseguir o Gil Canha, que foi o homem que teve um papel preponderante. Portanto, o senhor, na colocando nos pratos da balança os dois lados de Alberto João Jardim, a obra realizada e, digamos assim, a forma de exercer a democracia... Obra, o Estado Novo também fazia obras, porque se veio dinheiro, se havia dinheiro, havia disponibilidade financeira, a Madeira passou a ter autonomia. Não foi pela luta dele, pela luta do 25 de Abril, dos militares. Conseguimos autonomia, começou a haver receitas. Começou a Madeira a ter dinheiro, fundos europeus, pronto, tinha que fazer a obra, qualquer uma pessoa faz obras se tiver dinheiro, não é preciso ser muito instruído. Depois o Dr. Alberto João Jardim comportou-se como o Papa de Roma na Idade Média. Quando Martim Lutero surge no ano 1600 e tal, a proclamar que o cristão salvava-se pela fé, não era preciso missas, não era preciso indulgências, o Papa, e depois ele provava isso na Bíblia, nas Epístolas de São Paulo. E então o Papa decidiu queimar todas as Bíblias, na fogueira, na Inquisição, queimar todas as Bíblias. Mas teve um azar. Apareceu um cientista que foi Gutenberg, inventou a imprensa e começou-se a imprimir a Bíblia à escala nunca antes vista. Antes era copiada pelos copistas, depois era imprimida aos milhares, aos milhões. E o Papa, como já não podia queimar as Bíblias todas, já dizia, bem, agora os cristãos devem de ler a Bíblia. É isto para dizer o quê? Quando veio o 25 de Abril, o glorioso Padre Martins, acompanhado deste senhor que morreu, o senhor Miguel, a quem eu aproveito para saudar, iniciaram a grande cruzada em Machique, que foi acabar com a colonia, acabar com aquele regime feudal de exploração dos colonos, a terra a quem a trabalha. E o Dr. Alberto João Jardim era contra aquilo, obviamente, que ele era reacionário, mas como aquilo caiu
no agrado das pessoas e era uma conquista da Revolução, ele então também decidia apoiar, mas pode muito distorcer à maneira dele. O senhor vê mais defeitos, digamos assim, do que propriamente virtudes neste exercício de poder de 78 a 2015 de Alberto João Jardim. Lopes da Fonseca pergunta se o CDS vai votar também. De que forma é que vai votar esta resolução do PSD? Nós já tivemos a oportunidade de dizer que nós votaremos a favor, tendo em conta que analisamos a obra no seu todo, e não por partes. Obviamente que nós não podemos, quando se avalia uma obra num todo, temos que ver aspectos positivos, sobretudo de quem contribuiu para o desenvolvimento da região, e isso é inegável, que a região desenvolveu-se ao longo destes 37 anos, mais em uma determinada fase e menos noutra. Infelizmente também há uma fase negativa, sobretudo aquela que criou a dívida, mas temos que avaliar a obra no seu todo e sem dúvida que o Dr. Alberto João Jardim merece esta distinção. Agora também há aqui uma tentativa de aproximação do PSD ao Alberto João Jardim. Estamos a 1 ano e pouco das eleições, mas também é compreensível. Mas acha que esta é mais uma questão para, digamos assim, o PSD internamente se unir na perspectiva das eleições que vêm aí por próximo ano, do que propriamente para, também, de facto, enaltecer o mérito de Alberto João Jardim? Não está em causa se merece ou não esse enaltecimento, até porque o cordão autonómico de distinção só foi dado até agora a 4 pessoas e o Alberto João Jardim merece-o. Mas sim, eventualmente o cidadão comum equaciona-se porque é que não foi dada, por exemplo, no primeiro ano de mandato. Só agora, ao fim de 3 anos, não é? Isto é uma pergunta pertinente que pode fazer o cidadão comum. Estamos a um ano de eleições, mas o que interessa é agora avaliarmos então esta distinção e o CDS. Portanto, o senhor também faz aqui uma leitura partidária, política partidária no sentido do PSD. Mas tendo em conta que me perguntou se íamos votar a favor, vamos votar a favor da distinção. Independentemente do outro lado e das observações que possam fazer. Dessa matéria. Sim. E pergunto também à Patrícia Celina se o JPP vai votar também a favor desta medalha. Mas o JPP, que lhe posso adiantar, é que não votará contra, por enquanto. O Dr. Alberto João Jardim, com certeza, que tem todo um mérito, e é essa mesma medalha que é proposto que lhe seja entregue em receber. É uma pessoa que tem décadas de carreira, e aí podemos chamar sem carreira de política ativa, muito superior, por exemplo, ao Cristiano Ronaldo, que tem uma de carreira mais curta em termos da área que está a desenvolver. O que está a dizer é que, eventualmente, Alberto João Jardim merece mais do que Cristiano Ronaldo? Merece, com certeza, neste sentido, merece com certeza que lhe seja atribuída dessa forma, porque, obviamente, se poderá ter muitos defeitos ao longo da sua postura política, não da sua ação, mas em termos da postura democrática e em respeitar os espaços democráticos onde devia ter atuado e marcado presença muitas vezes e que não o fez. É, acima de tudo, a pessoa que liderou grupos de trabalho através dos seus secretários e que desenvolveu realmente infraestruturas de diversas áreas, nomeadamente em particular saúde e educação, chegando a estas áreas mais próximas às populações. Não comungam ali da ideia de General Coelho de que qualquer um fazia isso? O contrário não seria de esperar. Havendo dinheiro, obviamente tem que haver algum tipo de investimento, sem dúvida. E embora estamos todos nós ainda a pagar, e vamos continuar a pagar, e as futuras gerações a pagar todo esse investimento, mas também estamos a beber dessa forma de trabalhar. Temos as coisas boas, as tais obras positivas, e também temos os tais elefantes brancos e dívidas que vão sendo descobertas e que têm que ser pagas, obviamente, e que são efeitos que não podemos recuar no tempo e fazê-las desaparecer. Também não posso deixar de... Eu cresci com o Dr. Alberto João Jardim como Presidente do Governo Regional, nunca conheci outro, e a sua forma autoritária de trabalhar. Outro, agora conheço outro, um bocadinho mais polido, mas um bocadinho ainda dentro do mesmo registro, e foi esse crescimento que me fez também equacionar o meu pensamento em termos de opções políticas. Sem esquecer também a importância do Dr. Alberto João Jardim enquanto figura crítica internamente, quer no seu partido, quer como figura a nível social. Saber se deveria ter sido mais cedo, poderia ter sido mais cedo, se tivéssemos, ou se o PSD tivesse à espera realmente que a carreira do Dr. Alberto João Jardim terminasse naquele momento, podia haver outro tipo de aspirações, portanto, se calhar foi prematuro, talvez não seja no ano seguinte, talvez agora seja o momento. Efeitos em termos eleitorais, penso que não vai ter. Poderá ter em termos de coesão interna do seu partido, em termos de efeitos em 2019 nas eleições regionais, não acredito que isso tenha qualquer impacto. Lamentar que
o papel que teve, seja neste momento, e o que eu sinto enquanto outsider, do que consigo ver, seja uma personalidade que só se consiga expressar agora através da sua página pessoal, na rede social, onde a comunicação social agarra alguns excertos e lhes dá a devida importância quando assim entende, essa opinião. Deveria ter, acho eu, mais destaque em termos em várias áreas. É convidado, sim, convidado em vários eventos, mas também como o que acha que devia de ser um comentador ativo, digamos assim? Por exemplo, podia ser. Acho que era curioso também vê-lo noutros cenários, também como comentador. Não tanto. Se o Dr. Jardim merece esta medalha? Sim, merece. A questão é, deverá aceitar, e se cabe só apenas à consciência do Dr. Jardim. E se pergunta o Jaime Filipe Ramos se o Dr. Alberto já tem indicação se o Dr. Alberto João Jardim de facto aceita esta... Ele pode recusar, não é? A nossa maior preocupação foi reconhecer o mérito e o direito a receber a medalha, e esse é que é o nosso objetivo número 1. Eu só queria aqui também deixar eu percebi que há alguma preocupação dos restantes partidos na atribuição desta medalha por questões internas. Como devem imaginar, isso é uma questão que não nos preocupa em nada, porque o Dr. Alberto João é um militante do PSD, é um militante notável e, obviamente, comunga da nossa vontade de ganhar eleições e de partilhar dentro do partido, independentemente das posições legítimas, democráticas que todos nós temos, de concordar e discordar em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, em determinados temas. Isso é normal e é só estranho quem fala tanto em democracia, luta tanto pela democracia, fica incomodado com essas matérias. Eu acho que é bom ter num partido várias posições, pluralidade, compreensão pelas mesmas e aceitarmos. Portanto, o Dr. Alberto João é um militante notável do PSD e, como é óbvio, não me passa sequer pela cabeça que precisa de qualquer medalha ou qualquer reconhecimento para esse efeito. É um militante e nós contamos com todos os militantes. Curiosamente, será esta decisão aprovada e, portanto, uma decisão da Assembleia Regional? Todos. Um órgão que Alberto João Jardim, ao longo do tempo, foi acusado de não respeitar. Pela oposição. Pela oposição. Ok, porque pelo PSD não, porque entendemos que o Dr. Alberto João também foi parlamentar. E de certa forma também é preciso não esquecer o PSD não comungou totalmente, digamos assim, daquilo que era o pensamento de Alberto João Jardim relativamente a esta postura, até porque tivemos agora uma postura diferente da nova liderança. Vamos falar uma coisa. Em cada momento temos que saber adequar às circunstâncias e às necessidades das populações. O PSD teve esse exercício em 2015 de olhar para aquela questão que era fundamental para nós, que era a reforma do sistema político regional. Fizemos, estou aqui protagonistas que partilharam comigo e com outros colegas deputados esse momento na Assembleia. O PSD quis liderar esse processo e entendeu que era o momento certo para o fazer e o fez. Em nenhum momento o PSD fez criticando o passado. Não, assumi que era o momento, era aquele momento que devia de fazê-lo. E fez-lo. E tem vindo a fazer. Mas essa, como sabe, era uma das bandeiras da oposição. Oh, Gil, o PSD acabou por pegar. Não, ao contrário, o PSD não pegou na oposição. O PSD pegou no momento em que olhou para o eleitorado e disse: não, nós entendemos que agora temos que o fazer. E fizemos. E, portanto, é mais uma promessa cumprida de Miguel Albuquerque, deste PSD que foi eleito em 2015, que era cumprir essa reforma do sistema político. Lopes da Fonseca, esta questão da forma como Alberto João Jardim lidava com a Assembleia, eventualmente... Era uma inversão total. Poderá ser referida também, digamos assim, quando a discussão vier a baile, na atribuição deste galardão. A questão que coloca é pertinente, até porque nós, o CDS, temos leitura suficiente sobre essa matéria e sabemos como estava invertida a posição da Assembleia relativamente ao Governo, ou seja, a Assembleia era praticamente subordinada ao Governo Regional, ou sobretudo à sua figura máxima, que era o Presidente do Governo Regional, e em 2015 a normalização dessas relações entre a Assembleia e o Presidente do Governo Regional ficou estabelecida, até porque agora se verifica que a presença mensal do Presidente do Governo Regional, tal como se verifica noutros parlamentos, é uma regularização da democracia e a normalização dessas relações, o que infelizmente não acontecia no passado, porque nós sabemos que o Dr. Alberto João Jardim só ia à Assembleia quando era o orçamento, ou então quando era a apresentação do programa do Governo, e não mensalmente como a oposição exigia. Mas, como nós estamos aqui a avaliar um todo e não as partes, é por isso mesmo é que o CDS irá aprovar esta distinção, tendo em conta que no todo teve aspectos positivos para a região, porque promoveu o desenvolvimento, e não nos vamos focar, obviamente, nessa parte político-partidária
porque se fosse assim, teríamos, obviamente... O senhor acha que Alberto João Jardim, ele que até, enfim, costuma ser um bocadinho, fala um pouco nisso, não gosta muito das homenagens, digamos assim, em vida, não é? Se acha que ele vai, de facto, aceitar esta distinção e vai recebê-la? Se isso acontecer, será no Porto Santo? Será na decorrência, o dia da região? No Porto Santo, evidentemente. Será na decorrência de um reconhecimento que, no fundo, a Assembleia representa os madeirenses e porto-santenses. Acho que o Dr. Alberto João Jardim irá interpretar como um reconhecimento de uma obra que fez por parte de um Parlamento que representa os madeirenses e porto-santenses. E se não aceitasse, eventualmente seria mais uma forma de não respeitar o regulamento do Parlamento? Não, isso seria uma interpretação que caberia a ele dizer-lhe porque é que não aceitaria. João Manuel Coelho, acha que Alberto João Jardim vai aceitar esta distinção? Isso é uma coisa que só o Dr. Alberto João Jardim é que pode decidir. Agora, o motivo porque o PSD atual do Dr. Miguel Albuquerque quer lhe atribuir a medalha não é esse. O objetivo é pacificar o partido, a ala reacionária ligada ao Dr. Jardim e a ala democrática ligada ao Dr. Miguel Albuquerque. São duas alas que se degladiam dentro do PSD. Ele quer harmonizá-los para que o perigo do sucafofo não afaste definitivamente o PSD. E acha que consegue por esta via? Sim, é uma forma, é um alibi, é uma maneira de tentar conciliar as hostes. Agora, aqui é uma coisa que me intriga. Que há aqui o caso da senhora deputada Patrícia Spínola. Ela acha que o Dr. Alberto João Jardim, de facto, merece, e nasci, que não conheci outro governador da Madeira, fui ele, eu acho que ele fez tanta coisa e tal, acho que sim, que merece. Mas é que a senhora deputada Ana Spínola nunca levou um soco na cara pelos capangas do Dr. Alberto João Jardim no Caniço. Porque se ela levasse um soco na cara, como o Paulo Martins levou, a mando dos capangas, ela já não dizia isso. E o próprio, veja como era democrático o Sr. Dr. Alberto João Jardim. Tinha os capangas no Caniço, logo que aparecia alguém da APU, ou até mesmo do CDS, não podia fazer propaganda no Caniço. Vinham os capangas de pistola, e de pau, e davam. E o que é que acontece? Eu tive uma pistola à barriga apontada por um capanga, que é compadre do Dr. Alberto João Jardim. E atualmente esse capanga, reacionário, já falecido, tem uma rua com o nome dele. E o partido JPP nunca mantém aquela rua com o nome dele. Um pistoleiro que andava às ordens do Dr. Alberto João Jardim. Portanto, o senhor está a criticar a posição do JPP. Porque a senhora deputada não é desse tempo. Porque se fosse desse tempo não dizia o que disse do Dr. Alberto João Jardim. Porque ele era mau para a oposição e ele não matava porque não podia, porque não tinha os meios para isso. Senão ele matava e assassinava. Patrícia Spínola, naturalmente, para reagir a esta questão. Não, sobre esta matéria, há várias formas de perseguição. Lamento, se o Sr. Deputado João Manuel Coelho só conhece a perseguição física, há outras formas de perseguição política. Essa cá eu tenho uma pistola na barriga, do capanga do Dr. Alberto João Jardim. Não pode responder por mim. Relativamente às medidas do Conselho de Santa Cruz, convido o Sr. Deputado a assistir à Assembleia Municipal, que é lá que deve entregar as suas propostas de alteração a nomes de ruas ou outra situação qualquer que entenda. Patrícia Spínola coloca a mesma questão, se acha que de facto Alberto João Jardim vai receber isto ou eventualmente poderá? Pessoalmente eu acho que vai aceitar, mas acho que também irá internamente na sua reflexão ponderar uma série de palavras que foram proferidas nos últimos anos também, alguns desagrados, algumas brigas que apesar de internas não deixaram de transpirar para fora, isto é normal nos partidos, mais nos do que noutros, mas que fazem parte do amadurecimento político das carreiras que se fazem individualmente e dos grupos de trabalho. Jean Filipe Ramos, não sei se queria para finalizar. Não, o PSD aqui registra a disponibilidade do CDS e do JPP, uma vez que acho que merece esta distinção ao nível do Parlamento. Portanto, é uma distinção que teve iniciativa no PSD, mas ela é do Parlamento e é da região. Nós queremos aqui realçar que este aspecto é um reconhecimento, não é do PSD. O reconhecimento é da região, através do Parlamento, que representa todo o povo da Madeira e que o Dr. Alberto João bem o merece. E como é que reage a esta crítica de que isto é uma tentativa do PSD se pacificar internamente? Olha, eu ficava espantado se não houvesse críticas. Portanto, da oposição, o que eu espero é críticas, e, portanto, esta é mais uma, portanto, é com isso que eu estou habituado e vou continuar a estar habituado. Muito obrigado. Resta-me agradecer à Patrícia Spínola, ao Jaime Filipe Ramos, ao deputado João Manuel Coelho também, ao Lopes da Fonseca. É o ponto final por hoje. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um debate parlamentar. Boa noite, fique bem.